Antes da gente começar a falar dos brotos germinados, vocês viram que eu coloquei ali parte um. Essa parte de brotos germinados e, né, das sementes eu separei em três, quatro partes, eu não me lembro agora, porque ela é um pouquinho mais simples, mas tem bastante detalhezinho para a gente falar. O vídeo da semana passada a gente falou sobre a questão das enzimas, sobre a questão da importância de da gente manter os alimentos o mais simples possível, da questão de não colocar no micro-ondas, ou seja, a gente colocou as partes mais gerais da questão da alimentação regenerativa. E no final desse curso, o que que a gente pretende? A gente pretende que quem estiver acompanhando seja capaz assim de criar as próprias receitas, de não precisar ficar contando calorias, de saber que está comendo um alimento que vai regenerar as células, que vai ter muito menos probabilidade de desenvolver qualquer doença, e se tiver qualquer tipo de doença também, ter uma grande probabilidade de uma regeneração. Regeneração, eu estou falando realmente aqui no Brasil, a gente não pode colocar muita palavra cura, mas é o que eu acredito. Se eu regenero de algo que estava me fazendo mal, e o que é chamado de doença, né, uma divisão da essência, a gente está trazendo a cura para o próprio corpo. Dentro da filosofia da alimentação regenerativa, o pilar fundamental são os brotos e germinados, ou seja, a gente parte da questão das sementes, que é o início e a manutenção da vida. Tudo começa por uma semente, ou seja, inclusive nós. Nós, para sermos formados, precisou, a gente brincava quando era criança, né, de uma sementinha. E o óvulo e o espermatozoide nada mais são que, né, tanto que eles têm até o formato de sementinhas também. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vários tipos de semente que nós usamos na alimentação regenerativa. Hoje nós vamos focar um pouquinho em distinguir uma semente da outra e entender por que, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, vou tomar leite vegetal e tomar leite de arroz e de aveia. Por que que não é legal? Porque é diferente de um leite de uma leguminosa e uma oleaginosa, que tem mais proteína, tem mais gordura, não tem tanto açúcar quanto um leite de arroz e um leite de aveia. Então, entendendo as sementes e as funções de cada uma, a gente vai saber em que momento a gente vai adicionar essas sementes dentro da questão da nossa alimentação regenerativa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as oleaginosas. O que que são essas oleaginosas? O próprio nome já vem dizendo aqui para gente. São sementes que elas contêm uma quantidade maior de óleo, ou seja, de gorduras do bem. Também, né, na linguagem mais técnica, chamado de ácidos graxos monoinsaturados, que seriam o ômega 3, o ômega 6, mas também essas sementes ela têm um elevado teor de proteína. Como a diferença de uma proteína animal, porque a proteína animal ela tem um pedaço de bife, por exemplo, ela tem bastante proteína, mas é uma proteína de difícil digestibilidade, ou seja, ela não é totalmente aproveitada pelo organismo. A toxicidade e o trabalho que o organismo tem que ter de quebrar essas proteínas em aminoácido faz com que o corpo libere muitos, né, resíduos tóxicos nessa digestão e aproveite menos a proteína para formação muscular, formação neural, como a gente vai ver aqui. Ao contrário das oleaginosas, essas sementes elas são de fácil digestibilidade, ou seja, elas não ficam paradas ali no estômago, elas não têm muito açúcares, ou seja, são pobres em carboidratos e são riquíssimas em fibras, que ajudam no trânsito intestinal. E quais são elas? Alguns exemplos, é claro que a gente nunca vai esgotar totalmente os exemplos que tem na natureza, mas aqui na nossa região, assim, aqui no sul do país, girassol, amendoim, linhaça, chia, o gergelim, que, né, hoje é bem comum no país, as castanhas, inclusive, vocês mostraram um balde cheio de nozes esses dias, que deu vontade de pegar e sair correndo e ali pegar um pouquinho para mim, né, porque é uma delícia aquilo lá. Sementes de abóbora, sementes, algumas sementes que a gente não tem nem o hábito de usar. Semente de abóbora agora está ficando mais comum, mas até pouco tempo eu nem sabia que dava para comer a semente da abóbora. Então, as oleaginosas, ela tem um fator
muito importante na nossa saúde, principalmente na formação do sistema nervoso central e na saúde dos olhos. Muitas pessoas a partir dos 30 pode perceber, pessoas que têm uma alimentação pobre em oleaginosa, geralmente depois dos 30 precisam usar óculos. Porque as células dos olhos, as células do sistema nervoso central, dos neurônios, é basicamente lipoproteica. E olha que interessante, quase a mesma composição das oleaginosas. Não é por acaso. Então, vamos passar para frente. O segundo tipo de semente que a gente vai ver aqui são os cereais e os grãos. Os cereais, eles são alimentos que é para dar energia, então a gente já tem que usar ele com mais moderação, né? Ou usar no momento correto. Ela também, os cereais e grãos, eles também têm proteínas, mas não tanto quanto a leguminosa e a oleaginosa. Mas quando elas se combinam, elas formam ou seja, uma combinação. Não é à toa que o arroz e feijão é tão famoso, porque assim a gente juntar, né, o arroz e o feijão vai ter é muito completo em aminoácidos. Depois eu falo mais um pouquinho sobre a questão de diferenciar proteína de aminoácido. São baixos em teor de óleos, lembrando que nós comemos óleo de arroz, a gente come óleo de milho, então significa que tem óleo, só não tem tanto quanto nas oleaginosas. E também ela, dependendo quando a gente coloca ela em processo de refino, deixa de ser saudável. Por isso que os alimentos processados, eles passam daquilo que seria para ser saudável, ele passa a prejudicar o nosso organismo. Primeiro, porque tira a hidratação da semente. Segundo, porque tira as fibras. Ou seja, cada semente é um pacotinho de nutriente. Quando eu separo esse pacotinho, eu desmembro ele, refinando, processando, o que que eu estou fazendo? Eu estou separando, eu deixo de ter uma combinação perfeita desses nutrientes. E quando a gente faz a germinação, que a gente vai falar mais para frente, o teor de fibras dessas sementes ela aumenta bastante. Por isso que o ideal é sempre comer os cereais de forma germinada, porque senão eles ficam indigestos. É muito carboidrato, muito açúcar, muita energia de uma vez só. O exemplo que eu até coloquei aqui no texto é que uma alimentação, os lugares onde coloca a dieta macrobiótica, por exemplo, a dietoterapia chinesa, que privilegia bastante a questão dos carboidratos, é sempre depois da refeição eles colocam chá digestivo. Ou seja, eles já mostram que aquele tipo de alimentação não é totalmente digesta, é um pouquinho indigesta. Dessa forma, precisa de um chá digestivo para poder completar a digestão. Então, não é uma alimentação leve como a gente pensa que é. O terceiro tipo de semente são as leguminosas. As leguminosas são riquíssimas em proteínas vegetais, então hoje é considerada a forma mais segura da gente substituir a proteína animal. Também sem prévia germinação, que nós vamos falar depois, a gente vai ter muito antinutricional nas leguminosas. Por isso que é fundamental sempre, eu estou sempre falando da questão de quando nós vamos consumir sementes, a gente precisa deixá-las de molho antes. Também são ricas em gorduras vegetais e, em geral, as monoinsaturadas. Aqui também tem algum exemplo, que são as ervilhas, os grãos de bico, a lentilha, feijão azul, moagem, soja e por aí vai. As leguminosas, elas são muito presentes. Essa foto aqui eu já vou avisar que eu esqueci de trocar na hora que eu montei, então eu deixei ainda dos cereais. Mas quais são as leguminosas? São os feijões em gerais, as ervilhas, os feijões. E quanto mais diversidade nós colocarmos, qual é o mal do brasileiro? Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, todo santo dia. Ou seja, mesmo que seja os aminoácidos completo, não tem uma variedade grande de nutricionais e fatores, né? Os fatores botânicos que precisariam ter na nossa alimentação. Quando eu faço uma diversidade maior na minha nutrição das leguminosas, eu também vou estar colocando
mais nutrientes no meu dia a dia. Que um dia eu posso colocar feijão, outro dia eu posso colocar o soja, outro dia eu posso colocar o grão de bico, tentando sempre, claro, optar por soja não transgênica, orgânica e não transgênica, que hoje a gente tem esse grande perigo da soja e a gente não sabe onde nós vamos parar com isso. Tem também um outro tipo de semente. Quando eu tirei essa foto aqui, eu não me lembro quais eram as sementes, mas se eu não me engano, essa daqui é de quiabo. Era quiabo, couve que eu tinha lá e brócolis. Eu não me lembro quais eram as plantinhas que eu tinha na época, mas assim, por que que eu coloquei? Quando nós vamos fazer o nosso jardim de broto, e quem tem o privilégio de poder ter uma hortinha em casa, dá para deixar passar a fase da sementeira e usar essas sementes para fazer jardim de broto também, para a gente usar na alimentação regenerativa. É muito legal porque ela é muito nutritiva. Vocês vão ver depois, a gente vai estar falando ali, que eu estou tentando deixar bem simples, mas daqui a pouco a gente vai falar do tanto que aumenta o potencial nutritivo quando a gente come os brotos ao invés de comer a planta mais adulta. Algo muito importante, né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas algo muito importante que nós devemos sempre lembrar é que nós não somos pássaros, ou seja, nós não temos moela. Se a gente não tem a moela, significa que a gente precisa preparar as sementes antes dela ir para o estômago, antes de passar para a digestão. Os pássaros, quando eles vão, têm o bico apropriado para comer semente, eles vivem de semente, eles pegam a semente e fica pelo menos 24 horas dentro da moela, num ambiente úmido, para ele germinar e começar o processo de retirada de antinutricional, daquilo que nós teríamos como veneno no nosso corpo. Nós temos como fazer isso de uma forma artificial, que seria colocá-las de molho e deixar germinar. Nesse processo, os antinutricionais vão embora. Então, aqui tem alguns princípios básicos também nessa parte teórica ainda que a gente vai falar. Primeiro, a semântica ali, ela não é à toa, não é um erro de semântica, é justamente para a gente poder entender mesmo, ó, sementes. Então, quer dizer que a semente, ela forma a nossa mente. Então, a semente germinada, ela é o pilar da alimentação viva, da alimentação regenerativa. Quando eu digo que faço alimentação regenerativa, mas eu não coloco sementes e brotos na minha alimentação, eu não estou fazendo alimentação regenerativa. Para essa regeneração, ela tem que ser completa e o nosso corpo ele não vive só de vitaminas e minerais. Ele precisa e muito dos macronutrientes, que são carboidrato, a proteína e as gorduras. Então, esses três macronutrientes é fundamental para a formação do nosso corpo. E as sementes, eles atuam principalmente na nossa questão mental, no nosso campo energético, porque através da mente é que a gente cocria tudo que nós precisamos entender, interpretar e viver nesse mundo físico. Então, é a nossa conexão com aquilo que a gente não consegue ver nem tocar. Por isso, sementes. Olha que interessante, as células cerebrais são basicamente as lipoproteínas. Lipo significa gordura, e estas sementes são basicamente fração oleosa. Lipo e proteínas, mais as alquimia dos nutrientes. Como eu disse antes, cada sementinha ela tem um pacote de nutriente completo ali dentro. A gente só precisa liberar para que a gente possa consumir de uma forma bem eficiente. E as sementes germinadas e seus brotos são deusas perfeitas, que se beneficiam de toda a alquimia da sua natureza e da água que as acordou. A gente vai falar depois de água solarizada, tá? Um pouquinho mais para frente. Depois que nós falarmos, vocês vão entender. Mas quanto melhor a qualidade da água que eu usar para acordar essa semente, mais nutritiva e mais benéfica para o nosso organismo as sementes serão. Então, elas passam de míseros 3 a 5% de umidade durante a segurança da estocagem para cerca de 40% de umidade durante a germinação. Então, faz com que a pessoa também não precise tomar tanta água. Porque quando eu como alimentação viva, alimentação regenerativa, ela já vem com água suficiente também para estar molhando, para estar formando o bolo fecal, para deixar o nosso corpo hidratado.
E essa água que está dentro da semente, ela entra de uma forma a se estruturar. Então, ela entra uma água estruturada e contém todas as informações de vida que o alimento biogênico pode oferecer. Então, por que que eu estou frisando aqui essa questão dessa água estruturada que vem dentro das sementinhas germinadas? Porque a semente é a fonte da vida, é através da semente que gera toda forma de vida. Mesmo eu pegando a sementinha de mostarda germinada e colocar no microscópio mais potente, vou pegar a mostarda bíblica mesmo, não a mostarda que nós usamos aqui. Nunca que a gente vai ver uma árvore tão grande dentro, mas ali está todo o potencial de uma árvore, né, que dá dezenas de metros. O que que nós temos que entender? Então, quando eu estou comendo essas sementes germinadas em forma de broto ou em forma de semente germinada, eu estou colocando todo esse potencial nutritivo e essa alquimia da natureza dentro do meu corpo. Essa força vital, ela vem para ajudar a trazer a regeneração, o rejuvenescimento, trazer a vida, assim como uma criancinha pequena tem. E o consumo de leguminosas é fundamental para manter os nossos estoques de ferro em alta. Quem tem problemas de anemia, de ferritina, porque se as pessoas às vezes, eu tô com problema de ferritina baixa, vai lá e faz só suplementação e tal, mas não é a questão, vai, né, não tem uma questão equilibrada, não está fazendo o corpo fazer essa formação, o corpo começa a padecer. Então, quando eu coloco esses nutrientes, que ele vem de uma forma leve, de uma forma simples, de uma forma perfeita, então o nosso corpo ele vai regularizar essa questão de ferro e ferritina no nosso corpo. E aqui a gente coloca para os vegetarianos, tá? Eu coloquei porque os vegetarianos, na grande maioria, não fazem alimentação regenerativa. A grande maioria dos vegetarianos, por isso que tem má fama, né? E é injusta essa má fama, não se alimenta corretamente. Come muito pão, muito pão de queijo, muito, principalmente os ovo lacto vegetariano. Então fazem uma calamidade com o próprio corpo, só tira a carne. E é claro que vai ter problema de colesterol, vai ter problema de ferritina, de B12, mas não é porque é vegetariana, é porque tem uma alimentação que não é levado em consideração o quesito nutricional. Então, só para a gente fazer um parênteses aqui, para não acharem que ser vegetariano causa problema de saúde. Esse texto aqui eu tirei do livro De Bem com a Natureza da Conceição Trucon. Eu gosto muito do trabalho da Conceição, eu considero ela uma cientista muito boa. E esse livro De Bem com a Natureza também é um livrinho pequenininho, bem simples, bem gostoso de ler. E ela fala toda essa questão aqui que a gente está colocando. Semente é o alimento perfeito para todos que precisam desenvolver e serem mais conscientes, lúcidos, assertivos, coerentes e prósperos. Seu consumo da forma correta, previamente hidratada e idealmente germinada e com bom senso, balanceada com outras plantas, proporciona comandos assertivos para sermos menos passionais, ignorantes, no sentido de ignorar dispersos, passivos e vítimas. As sementes ou frutas oleaginosas, ao mesmo tempo que frutas, portanto solares, são a matéria-prima perfeita para nutrir e manter nosso cérebro e sistema nervoso central ao estado de alerta, vivo. São deusas perfeitas, frutas de empoderamento, pequenos frascos, riqueza de moléculas inteligentes. Se eu quiser falar com Deus, convido vocês a lerem o restante do texto. Mas o que que ela vem falando? Que a forma, quando nós não temos uma alimentação pura, limpa, higienista, e que mantenha o nosso cérebro com as sinapses perfeitas e a formação perfeita, a gente não consegue se comunicar com o cósmico, com Deus, com aquilo que nós acreditamos como fonte suprema de sabedoria. Então, na alimentação, sim, por isso que os grandes mestres, os monges, os grandes iluminados cuidam muito da alimentação. Assim como eu dizer assim, uma pessoa com Alzheimer avançado, ela não é uma pessoa espiritual, não que ela não foi, né? Não estou desmerecendo a vida de uma pessoa que está com Alzheimer, mas no momento que ela está com Alzheimer significa que ela deixou esse lado de lado durante a vida, de uma alimentação correta, de uma alimentação voltada para um cérebro eficiente. E voltando à questão do, tô colocando o nível mais drástico, né?
que eu sei, porque meu pai faleceu de Alzheimer, ele não tem nenhuma condição de se conectar com o Criador, porque ele não está nem sabendo que ele existe naquele momento ali. Por isso que a gente bate bastante na tecla dentro da alimentação, os essênios, né? Os essênios batiam muito na tecla, isso eu estou falando da época de Cristo, anterior a Cristo, inclusive, e sem uma alimentação perfeita, sem uma alimentação consciente, e eles faziam uso das sementes germinadas, que moravam no deserto, eles tinham essa conexão perfeita com Deus, mas a parte principal do cuidado deles era através da alimentação. Essa, esse quadro aqui eu estou deixando sempre para a gente ir avançando. A gente está falando das sementes germinadas. Os próximos tópicos eles já estão aqui, mas só para vocês verem que dentro das sementes germinadas nós temos a energia vital máxima, explosão de vida. Nenhum outro tipo de alimento chega perto da energia vital máxima das sementes germinadas. Então, aprender, é claro que é prática, é buscar os tipos de semente, é entrar ali na internet, tem muita informação, é fazer mesmo um laboratório na cozinha. Um dia você germina o girassol, no outro dia a soja, no outro dia a lentilha, no outro dia os feijões, vai buscando informação na internet, vai buscando, a gente vamos fazendo trocas de informação e colocando todo esse arsenal de vida, de saúde e de potência mental dentro da nossa alimentação. E conforme a gente for estudando, a gente vai aprender todos esses outros tipos de alimento. Porém, dá bastante sempre atenção às sementes germinadas. Aqui a gente só coloquei para mostrar a magia mesmo, né? Começa do nada e forma várias formas de plantas, de plantações de florestas. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a essência da vida, a forma como eu gosto de germinar dentro dos vidros ou na peneira, que também é bem fácil. Vidros de conservas, todo mundo tem, quem não tem pode pedir para as tias, para o vizinho, para as avós, para as mães, né? Sempre tem alguém que usa conserva ainda e tem os vidros, e também hoje tem para comprar nas lojinhas de 1,99, que não é mais 1,99, mas lá também tem. E em cima a gente coloca, mas isso a gente vai deixar para nossa próxima, para o nosso próximo encontro.